Oi pessoal, hoje na nossa 12ª aula nós já estamos nos aproximando do final. A gente vai ver uma coisa que eu acredito que é muito importante para que você possa não confundir os hiraganais e os katakanais tanto quanto poderia, que é observar de perto os hiraganais e os katakanais também parecidos uns com os outros. Esses que são parecidinhos não é a mesma coisa em absoluto, mas parece muito a mesma coisa. A gente viu que tanto no hiragana como no katakana nós temos algumas letras que são um pouco mais parecidas umas com as outras, mas principalmente no katakana, muita gente, talvez você seja uma dessas pessoas, acaba ficando preso no próprio katakana. Aprende o hiragana muito bem, mas quando chega no katakana não aprende tão bem assim e segue, e vida que segue, e a gente segue sem conseguir ler exatamente todos os katakanais corretamente. Aí quando de repente no meio de uma frase aparece uma palavra com katakana, rola aquela travadinha, né? Eu mesma fiquei durante muito tempo assim na faculdade. Eu fiz faculdade de letras, português e japonês e aprendi o início da língua japonesa lá. Então eu fiquei bastante travada também quando tentava ler alguma coisa em katakana. Eu não lembro quanto tempo eu levei para destravar o katakana, mas é porque eu deixei a vida me levar, né? Eu não me esforcei para resolver esse problema, isso na época da faculdade. Hoje eu vejo que não tem necessidade disso acontecer. Você pode, praticando com o hiragana e com o katakana, tanto o hiragana e o katakana você pode aprender de vez sem ter que ficar verificando tabelinha toda vez que você precisar ler um texto, ler uma frase. Você, depois de passar esse tempo estudando hiragana e katakana, você vai poder ter essa liberdade. Mas eu acredito que o que nós vamos fazer hoje, que é comparar essas letras, é um passo muito importante. Vamos lá! Então, galera, a primeira coisa que nós temos aqui é o A e o O. O A e o O são muito parecidos mesmo. Talvez para pessoas que já estão acostumadas com eles não seja tão parecido assim. Você pode pensar, Mônica, nem parece, nem é parecido. Você pode pensar isso, mas, pessoal, é parecido sim para quem está começando agora a escrever o hiragana e o katakana. Porque às vezes você nem lembra de outra letra quando você está vendo uma. Você pode olhar o A e pensar que é o O, sem nem lembrar que o O é igual não, né? Parecido com o A. Então, quando vocês forem fazer a prática de vocês de ordem de traço, vocês podem pegar um papel separado e fazer a prática dessas letras parecidas, uma do lado da outra, porque isso vai ajudar vocês a fixar a diferença no cérebro de vocês. Nós temos aqui ordens de traço bastante parecidas também. O primeiro traço em cima é igual para ambos, mas quando a gente desce no segundo traço, quando a gente tem o A para, mas quando a gente tem o O, ele segue e faz aquela voltinha. Até a própria voltinha é um pouco diferente. Ela é muito mais oval no A. No A, a gente vai começar a voltinha um pouco de cima. É como se a gente estivesse desenhando um nó, se vocês observarem, né? Parece um pouquinho com o nó. O, a gente vai ter a volta vindo direto do segundo traço, fazendo aquela nossa barriguinha. E aí a gente vai ter um traço em cima que não tem no A. Eu acho que esse traço de cima é o maior aliado de vocês na hora de lembrar qual é o A, qual é o O. Esse traço de cima, se vocês podem observar, porque ele vai chamar bastante atenção, né? Então, se você for pensar qual é o O, lembra que o O é o que tem o tracinho em cima, ok? Essa é a nossa comparação do A e do O. Aí a gente tem também, gente, o tá e o na. Eu acho que não é tão crítico assim quanto o A e o O, mas da mesma forma, como tem o mesmo tipo de pedacinho, que é aquele que parece um Tzinho, a gente pode
confundir quando não tá muito acostumado, né? A gente vai ter um traço pá, pá, vai descer. Só que assim, aqui a gente vai ter um pedaço no tá que parece o co, e no na a gente vai ter uma coisa que não tem em nenhum outro, não tem nenhuma outra letra, esse pedacinho, que é a gente fazer um tracinho e aquele cachinho, né? Atenção também que se vocês repararem bem, com seus óculos, se vocês olharem perto, vocês vão ver que a gente tem, na verdade, o Tzinho um pouco mais curto no na, um pouquinho mais curto no na, né? Mas não é tão curto assim, principalmente quando se trata de fonte de computador. Quando a gente vê com fonte de computador, pode rolar uma confusão brutal aqui por causa dessa diferença, dessa similaridade entre essas letras. Então, atenção com o tá e com o na. Depois a gente vai para que, ha e ro. Todas essas letras, essas 3 letras, elas vão ter o mesmo traço inicial, é exatamente igual, que vai descer e subir, e vai ter um segundo traço, vai ser igual no que e no ra. No ro ele é um pouquinho mais em cima, mas ele ainda é o mesmo tipo de traço, e aí tem uma descida como terceiro traço no que e no ra. Só que essa descida vira um cachinho no ra e no que não vira, né? Essa é a diferença entre o que e o ra. E o ra e o ro, eles têm a diferença no fato de que o ra tem um traço só e o ro tem 2 traços no segundo pedaço, né? Aquele traçado assim, horizontal, só que também tem o fato de que no ra a ponta passa do traçado, você faz assim, né? 2 e 3 desce de cima do traçado. No ro você vai fazer 2, 3 e o tracinho que desce vira o cachinho, não vai vir de cima, ele vai vir de baixo do primeiro traço. Esse é o ponto que vocês precisam observar aqui no que, ra e ro. Eu diria que o que e o ra se parecem e o ra e o ro se parecem. Quando a gente olha para o que e olha para o ro, eles não são tão parecidos entre si, mas esse vínculo com o ra pode fazer com que você se confunda. Então, atenção ao que, o ra e o ro. Depois a gente tem esses aí são assim especiais para confundir a galera, o sa, o ra e o ti. A gente tem, olha, gente, o sa, ele vai estar virado por um lado diferente do ra e do ti. E isso faz às vezes com que as pessoas tentem fazer o ra, mas aí vira a barriguinha para o outro lado, para o lado errado, né? Então, atenção com isso. Nesse caso, a ordem de traço vai fazer um papel primordial para que vocês não confundam essas letras. Você vai ver que, se a gente for comparar o sa com o ti, eles são muito parecidos, só que é virado para o outro lado, né? A gente tem o primeiro traço e a gente desce o segundo traço. No caso do sa, ele tem uma possibilidade de separação, tá? Pode deixar separação no caso de você tirar um pouco o lápis do papel e aí você voltar, mas ainda é considerado um traço só. No caso do ti, não. No caso do ti é uma coisa que vai única, né? Você não vai tirar o lápis do papel para fazer esse movimento e é virado para o outro lado. No caso do ra, você não vai ter aquele traço reto, você vai ter um traço menor que parece com aquele pedacinho menorzinho do na também, tá? Atenção a essas letras, sa, ra e ti, essas aí são bastante pegadinha. Aí a gente tem também o ne, o re e o a, que talvez vocês não achem tão parecidos assim, mas vocês podem cair no erro de achar que um ne é um re ou que um re é um a, principalmente. Eles vão ter os mesmos traços iniciais, mas o final deles vai ser diferente. O primeiro traço de todos esses 3 é descendo, e aí a gente faz aquele zigue-zague, e aí sobe, e aí é que muda. O ne a gente faz o cachinho, o re a gente faz aquele cabelo assim, como é que foi que eu falei mesmo? A ideia pra mim parece que a pessoa passou uma prancha no cabelo e fez uma ondulação, sabe? Assim, é o re. E o a é tipo
Assim como se o cabelo fosse o cabelo de cuia, né? Pensa assim, cabelo cacheado, cabelo ondulado para fora e cabelo de cuia. É assim que a gente tem esses três, o ne, o re e o a. A gente tem... Eu tô tentando colocar nomes, né, nessas pessoas. A gente tem o Nélio do cabelo cacheado, a gente tem a Renata do cabelo pranchado e o nome com A é difícil. Washington. A gente tem o Washington do cabelo de cuia. Pronto. É o Nélio, a Renata e o Washington, com cada um com o seu cabelo. Depois eu vou fazer um desenho sobre isso. E esse é o Ne, o Re e o A. Atenção aqui, tá? Depois a gente tem o Nu e o Me, tá? O Nu e o Me, eles são, olha, gente, muito parecidos. Muito parecidos. A diferença é que o Nu tem cabelinho cacheado e o Me não tem, tá? Vai ser o cachinho no Nu e o Me sem cachinho. Simplesmente isso. Ordem de traço igual. Desce 1, desce 2, faz a voltinha. Aí você faz o cachinho ou não faz o cachinho. Beleza? É o Nu e o Me. Aí a gente tem Uru e Uro. Uru e Uro também muito parecidos. Um tem a voltinha. Não sei nem se eu chamo de cachinho porque ele não desce, né? Mas vamos chamar, é parecidinho. Um tem o cachinho, o outro não tem o cachinho também. Uru e Uro. A gente pode fazer uma série de pessoas com cabelo cacheado. Cabelo cacheado, cabelo não cacheado. Que é o que tem no hiragana, né? Uru e Ro. Depois a gente tem o katakana, galera. Vocês vão ver aqui que no katakana eu botei poucos slides de katakana, mas eu também coloquei mais katakanais por slide, porque tem muitos katakanais que se parecem realmente entre si. A gente tem, olha aqui, ó, o ra, o a, o fu e o u. Eles têm diferençazinhas em cima, mas eles de fato têm esse tipo de forma bastante similar, que é essa aqui, né? É muito similar, na verdade. No Ra, a gente vai ter o primeiro tracinho em cima, depois a gente vai vir naquela forma com um único traço. No A, a gente tem uma descidinha na ponta da forma e aí a gente faz a forma. No Fu, a gente vai ter simplesmente essa forma, né? É só a forma simples. E no U, a gente vai fazer uma pontinha, depois desce outra pontinha e aí faz essa forma familiar, que é dessas 4 letras, pessoal. É bastante comum essas 4 letras serem confundidas por causa desse formato. Que eu não sei, gente. Eu vi Titanic quando eu era pequena. Para mim, isso aqui parece a ponta de um navio, assim. De repente, vocês conseguem imaginar isso com alguma outra coisa. Mas lembrem desse formato para que vocês não confundam essas letras. Pensem em cada uma dessas letras como uma coisa que faz parte desse formato, aí vocês vão conseguir fazer com que não seja mais esquecido, não seja confundido. Agora a gente tem o ku e o que. O ku e o que, eles são, olha, muito, muito, muito parecidos também. A única diferença é que a gente vai ter um pedacinho do pedacinho final do que ele vai sair do meio, e no cu ele vai sair quer dizer, ele não vai sair de lugar nenhum, ele vai vir junto com o segundo traçado, né? O primeiro traçado é igual para ambos, e aí meio que parece que vai seguir igual, só que com o cu a gente só desce num único traço, e com o que a gente vai vir e vai parar fazendo o segundo traço, vai fazer um terceiro traço pegando do meio, ok? Essa é a diferença entre eles. Agora a gente vai para essas letras aqui, que são a perdição da galera, cara. O So, o Tsu e o Shi. É importante demais a ordem de traço ser seguida aqui, pessoal. A gente vai ter o So e o muito parecidos, só que o So, ele tem um tracinho e ele vem de cima. E o ele tem um tracinho e ele vem de baixo. Tá? Então, é de cima para baixo com o So e de baixo para cima com E o Tsu e o Shi é a mesma coisa. Eu coloquei, inclusive, o So e o Tsu, um paralelo com o outro, o So em cima do Tsu, porque se você for olhar, o So e o Tsu, eles têm a mesma ordem de traço,
só que o tsu tem um olho a mais, o so é caolinho, né? O e o shi, a mesma coisa. O tem um olhinho só e o shi, ele vai ter 2 olhos. O é caolinho, no caso. Se vocês atentarem a essas diferenças, vocês não vão mais confundir essas letras. No início é muito difícil. Essas são as letras mais difíceis do katakana. E eu acredito que, contando com o hiragana também, essas 4 letras são as letras mais complicadas de memorizar, porque elas são muito parecidas mesmo. Mas se vocês fizerem com paciência a ordem de traço, vocês vão ver que não vai demorar muito tempo e vocês não vão ter mais nenhuma confusão com essas letras. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido essa aula mostrando os katakanais e os hiraganais parecidos. Se você ainda não se inscreveu no Desafio Kana, tem um link aqui embaixo para você se inscrever, receber um material. E você se inscrevendo, recebendo esse material, você consegue usá-lo para praticar, para você conseguir realmente aplicar isso que eu estou passando para vocês. Guardem esse link de Drive que tem esses materiais, porque eu vou colocar mais materiais para vocês poderem seguir o Desafio Kana. Algumas pessoas não conseguiram seguir o Desafio Kana todos os dias, assim, então eu recomendo que você tente gravar essas letras o mais rápido possível. Não tente ficar arrastando essas letras. Depois eu vejo. Eu aprendo só o hiragana, o katakana, depois eu vejo. Não faz isso. Aprende de uma vez, tira o band-aid de uma vez, porque não tem necessidade de você ficar arrastando isso por muito tempo, senão o seu estudo de japonês não vai conseguir evoluir. Esse é o primeiro passo, aprender o hiragana e o katakana. Então vamos logo. Não vamos demorar muito tempo nesse estágio, porque é muito iniciante. Beleza, gente? Então, na próxima aula, eu vou trazer para vocês, já que agora nós já sabemos toda a ordem de traço do hiragana, do katakana, sabemos aplicar todas as regras, sabemos diferenciar os hiraganais e katakanais que são similares. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou ensinar para vocês algumas coisas em japonês para vocês poderem usar o hiragana e o katakana. É isso que nós vamos ver nas últimas 2 aulas aqui do Desafio Kana. Eu espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!